A Ilha Sorna, onde foram criados dinossauros para o Parque de Jurassic Park. Estamos em uma das instalações que criaram. Aqui podemos ver dois espinossauros. Eles abateram um anquilosaurus. Falando neles, temos até uma manada por aqui. Eles não deixaram barato, porque aqui também eles mataram os espinossauros. Aqueles dois são um casal e têm seus filhotes, que nasceram há alguns dias e já estão aprendendo a nadar. Ao longe daqui um pouco, também tem uma manada de anquilossauros. Essa é bem maior do que a outra. Os anquilossauros são os herbívoros mais blindados daqui da ilha só. Com mais de 8 metros de comprimento, esses tanques vivem em bandos. Já foram registrados um deles conseguindo quebrar uma perna de um tiranossauro e de um espinossauro. Em cima da montanha tem uma manada de triceratops. Alguns deles iriam ser transferidos para o Parque de Jurassic Park em 1993. Aqui temos um Geostebergia. É uma fêmea. Vive em paz entre esses ceratopsídeos. Esse é um Triceratops daqui, próprio da Sorna. É o macho. Aqui vemos um Geostebergia macho. E aqui uma Trike fêmea. Eles são os mais fortes entre esses Trikes aqui. E são bem mais robustos. Os Triceratops daqui têm 8,7 metros de comprimento. E esses aqui têm 12 metros. São herbívoros e bem territoriais. Também são os inimigos do Tyrannosaurus. Uma fêmea adulta está se afastando um pouco. Essa é a considerada a mais forte do grupo, porque ela conseguiu abater 2 tiranossauros adultos. Lá na frente, 2 Tiranossauros Rex, 3 e 4. É um grupo. Eles também conseguiram caçar. Esse é o macho alfa do grupo.
Essa fêmea está bem distante. Está patrulhando, como o outro tiranossauro. Temos outro tiranossauro aqui. E aparentemente são 5. 2 machos e 3 fêmeas. Essa é bem maior do que esse. Os tiranossauros têm 12 metros de comprimento. Mas esse daqui tem 11,3 metros de comprimento. Os tiranossauros da Sorna são bem mais agressivos do que o Dinoblar. Esse também é maior do que aquele. Tiranossauro Rex viveram no período Cretáceo há 68 até 66,5 milhões de anos. Eles são belos caçadores. Mas também eles tentam evitar o confronto com os espinossauros e giganotossauros. Por mais que alguns deles tenham chances de vencer, é bem difícil de qualquer um tiranossauro abater um espinossauro ou giganotossauro, a menos que esses dois estejam feridos. Um pouco longe dali, temos uma manada de brachiossauros e parasaurolophus. Esse parasaurolopho é bem raro. Ele foi criado em 2005. Os parasaurolophus têm aproximadamente entre 11 ou 10 metros de comprimento. Já a manada de brachiossauros aqui tem cerca de 24 metros. Esse é um macho alfa, enquanto que as outras são todas fêmeas. Menos esse. Esse daqui é um viajante. Chegou há pouco tempo. E esse também. Eles já tentaram abater esse braquiossauro macho. Mas esse aqui é bem mais experiente e bem mais forte. Pouco longe dali também vemos dois espinossauros. Esse daqui veio de uma outra ilha. A gente salvou ele. Esse é espinossauro macho. Ele já entrou em várias batalhas e já foi controlado. E aquele ali é a sua filha. A mãe deles já morreram. Dela, na verdade. E foi por um Giganotossauros. Giganotossauros gostam de muito ficar em grupo, ao ponto de caçar até os próprios saurópodes. E entre esses saurópodes são Mamenxauros, Alamossauros, Apatossauros e Brachiossauros. E longe dali, temos uma manada de Edmontossauros com Brachiossauros. Os Edmontossauros são as presas favoritas do Tyrannosaurus. Algumas dessas aqui são fêmeas. E o que tem cristas são machos.
Essa é uma parte onde os herbívoros vêm em frequência, porque aqui é o Vale dos Ninhos. Eles se reproduzem e têm os seus filhotes. Essa manada de estegossauros sempre patrulha e protege uns aos outros. Eles têm 9,5 metros de comprimento. Está começando a escurecer. Aqui também temos uma manada de curitossauros com parasaurolofo. Aqui também tinha mais outros carnívoros, como trodões, só que foram extintos em 1999. Aqui podemos ver um filhote de parasaurolofo. E essa é a sua mãe. E esse é seu pai. Os filhotes ficam sempre mais com a mãe. Esse filhote também não está sozinho, porque ele também está com outros filhotes. A manada de estegossauros também vive ao lado dos parasaurolofos. E também com os trikes e outros herbívoros. Também temos a manada de galimimos. Esse aqui é uma variação rara. Ele aqui é meio que macho, mas os outros também, como esse. Esse aqui é o macho alfa, enquanto que essas duas ali são fêmeas. Galimimos também são uma presa que os tiranossauros e outros carnívoros gostam. Por isso que eles sempre vivem em grupos. Vemos até um triceratops com um grande brachiosauro, o gigante gentil. Esse é um macho. Ao lado dos estegossauros. Longe dali, a gente chega em uma manada de paquicefalossauros. Também viveram no período Cretáceo e têm cerca de 6 metros de comprimento. Alguns deles têm entre 2 ou 4 metros de comprimento, como esse aqui no caso. Mas esses aqui são bem maiores. Seus maiores rivais são os Velociraptors e Dilophosaurus. Esse aqui é o macho alfa. Esse Paquicefalosaurus, ele foi resgatado também em uma outra ilha. Esse aqui tem 4 metros de comprimento. E esse tem 6 metros. Os Paquicefalossauros são herbívoros. Eles sempre brigam pra hierarquia. Teve casos registros em um dos nossos cientistas que os Paquicefalossauros morreram em uma briga. Isso só foi uma vez. Vemos 2 casais de tiranossauros com seus filhotes. Esse segue mais a mãe. E o pai fica em proteção.
Esse tiranossauro é um dos mais poderosos daqui. Mas ele não chega aos pés de um outro tiranossauro, que são os tiranossauros alfas. Eles têm uma coloração vermelha e preta. São os mais poderosos daqui, ao ponto de fazer o próprio macho recuar e deixar ele ficar com a fêmea. Mas esse aqui protege a sua fêmea. Eles estão bem perto da manada de Pachycephalosaurus. É só um descuido para que a caçada começar. Por isso que eles estão em patrulha. A fêmea pode até sentir o cheiro deles. E se eles não saírem daqui, o Rex caça. O Pachycephalossauro viu. Ele ficou parado, já que a fêmea não o vê. Ele percebeu que tem dois tiranossauros. Ele começou a fugir. Os Rex não perceberão ele, por enquanto. A manada está apreensiva. Eles já perceberam o tiranossauro. A fêmea precisa caçar pelos seus filhotes. Então, a caçada começa. Os Pachycephalosaurus começam a correr. A fêmea mata. Ela quase consegue matar. A caçada falhou. Nem tudo dá certo. Esse Pachycephalossauro fez uma boa estratégia de conseguir fugir. Mas ela não vai desistir. Ela vai encontrar um jeito de conseguir caçar. Depois que a chuva acaba, a gente é levado em outra parte da ilha, onde a gente encontra um Triceratops macho solitário. Ele tem esse território, mas se ele não conseguir sair de lá a tempo, alguém irá caçar. Um Spinosaurus. Spinosaurus, no período Cretáceo, eles gostavam mais de caçar peixe. E lógico, caçar outros dinossauros. Esses Spinosaurus e entre outros dinossauros desta ilha não são 100% acurados, cientificamente corretos. Como um dos próprios paleontólogos falaram, o que a ilha criou são apenas monstros, e o que estão debaixo, entre o chão, são os verdadeiros dinossauros. Começou a amanhecer. E entre esse amanhecer,
um novo dia. Vagando pela ilha, encontramos um casal de giganotossauros. Esse aqui é um macho. E essa é fêmea. E esses 2 gigas são os mais temidos entre a ilha só. Esses 2 giganotossauros têm entre cerca de 13 metros de comprimento. Giganotossauros viveram na Argentina, na América do Sul. Eles também foram resgatados. E existem alguns deles, pelo menos 57 giganotossauros. Também um pouco longe daqui, temos um grupo de Velociraptors. E entre eles, a caçada começa. Sucumbimos. Um piscívoro espinossaurídeo. A batalha é tensa. Cada um morre pelos dentes desses sucumbimos. Mas em grupo, eles vencem. Esses aqui não são totalmente acurados. Esse aqui tem cerca de 2,5 metros. E aqueles sucumbimos tentou caçá-los. Eles vivem em grupo como eram há 65 milhões de anos. Os raptores daqui são altamente inteligentes, capazes de até mesmo abrir uma porta. Caçam estratégia, dominação e também manipulação. Na Ilha Nublar, teve cerca de 7 Velociraptors. 4 deles morreram. Um deles também morreu. E tinham sobrado 2. Pelos registros em 1994, esses Velociraptors morreram pelo Tyrannosaurus Rex, a única Tiranossauro Rex que estava lá na Ilha Nublar. E esse foi a nossa primeira série, o nosso primeiro episódio. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por terem assistido. Fui, valeu e tchau.